Posso? Olá, bom dia a todos. Bem-vindas, e obrigado por este painel de mulheres. Infelizmente o Jorge não pôde estar presente por razões pessoais, mas queria agradecer-vos a vossa presença. Gostaria primeiro de apresentar a Carolina Maruta, que é neuropsicóloga clínica e investigadora na Faculdade de Medicina de Lisboa. Tem doutoramento em ciência biomédica e leciona na universidade para além de acompanhar vários estudos clínicos. A Cláudia Pedro, que é psicóloga, é cofundadora do Centro Ser Mais, com quem nós temos uma parceria e que tem apoiado imensos jovens e crianças com, com algumas patologias de neurodesenvolvimento. Depois temos a Beatriz Batista, que também é psicóloga educacional e de aconselhamento e atua como coordenadora pedagógica na Eu Consigo, não é? Tem um projeto bastante interessante que também vamos conhecer. E a Elsa Canel, que eu acho que todos, ou grande parte de nós já conhecemos, é a nossa professora que nos acompanha, que tem o seu doutoramento em leitura assistida por animais, não é? E que tem apoiado a PNF nos últimos tempos, trabalhado connosco. O tema que nos traz aqui hoje são os aspectos neurocognitivos em contexto de NF. Ia pedir ao Rui para seguir para dizer o que é que nós gostávamos de falar? O que é a NF para além de só uma questão de pele ou da doença do ponto de vista clínico? Não é clínico que eu quero dizer, é só as manifestações físicas, é mais do que isso. É uma doença que afeta todo o sistema nervoso, mas que tem um impacto cognitivo e emocional muito presente nas várias pessoas. Neste caso, gostávamos de falar da adolescência, que é uma fase pela qual todos nós, alguns de nós já passamos, outros estão a passar e outros vão passar, e era importante falar dela. E que a verdade é que muitos desses desafios não são visíveis, nem todos os tumores são visíveis, nem todas as manifestações da doença o são, e elas estão escondidas por baixo da pele. Oi? Pode passar. Obrigada. O que é que, nos principais desafios cognitivos, quais é que nós temos e que têm sido falados? O déficit de atenção e hiperatividade, que é bastante recorrente em crianças, adolescentes e adultos com estas patologias, a dificuldade da memória de trabalho, tem também comprometimento de funções executivas, dificuldades de aprendizagem, dificuldades de comunicação e baixo desempenho escolar. E é isto, e agora o Rui fugiu e eu não me consigo passar. E associado a isto temos os desafios emocionais, são a baixa autoestima, pouca autoconfiança, maior prevalência de ansiedade e depressão, têm dificuldades de integração social e muitas vezes isolam-se. Um, É claro que, como todos os adolescentes, também têm preocupações com o aspecto físico, sendo que neste caso ainda são mais fortes essas preocupações. Têm um sentimento de ser diferente, não são igual ao colega do lado, da secretária do lado, e por isso precisam de um maior apoio emocional e o reconhecimento dessas fragilidades. Ah, e o reconhecimento. Pronto, aqui vamos nós. Já está, já está. E o que é que nos propomos a fazer hoje? Conhecer um bocadinho melhor estes desafios com a ajuda do nosso painel, refletir sobre o papel de cada um de nós, dos aqui presentes, um, pais, familiares, médicos, psicólogos, professores, como é que podemos apoiar estes adolescentes e partilhar as várias estratégias. Para isso, preparamos aqui com a ajuda do Theo um Mentimeter para interagirmos e falarmos um bocadinho entre todos.
com a ajuda do nosso painel. Obrigada. Este. Ok. Mais uma vez, boa tarde ou bom dia a todos. Então, a ideia desta sessão é tentarmos tirar o maior partido possível das pessoas que estão aqui, que acederam a estar aqui e não caíram aqui de paraquedas, porque na verdade temos vindo a preparar esta sessão com a vossa disponibilidade durante algumas noites para preparar esta sessão com aquilo que faria mais sentido e desde já o meu agradecimento pela vossa disponibilidade fora de horas ao longo destas semanas, tentámos chatear o mínimo possível, mas na verdade o que nós achámos foi, vamos transformar esta mesa redonda numa sala redonda. Pronto, basicamente é esta a ideia. E para isso vamos usar uma ferramenta que normalmente ajuda-nos a envolver as pessoas, com a ajuda de um telemóvel, que penso que quase toda a gente deve ter, e apesar de se chamar Mentimeter, não é para mentir, é basicamente para dizermos aquilo que nos vai na alma relativamente às questões que vamos aqui colocar. Portanto, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos passar para o Mentimeter. Rui, peço-te que ponhas no browser, portanto, naquela página de internet que abrimos para preparar. Ahm, ok, é isso. E agora vamos pôr no modo de apresentação. Exatamente. Ok, o que é que acontece agora? A todas as pessoas que estão aqui, vou pedir para ou apontarem para o código QR e as pessoas que estão em casa podem ir ao site que está ali, que é o menti.com, e podem pôr este código nesse site, ok? Portanto, a ideia é, vocês vão responder às perguntas, nós vamos aqui colocar, eh, através do vosso telemóvel, ok? E essas perguntas só vão aparecer se vocês de facto entrarem nesta sessão, ou lendo o código QR, ou indo ao site e colocando o código, ok? Vamos dar aqui um tempinho. E de facto as perguntas que vão aparecer, alguém está com alguma dificuldade aí que eu possa ajudar? Diz alguma coisa aí bem. Tá, não tá? Posso? Ah, Saiu do. ok. Tem um sítio que tem esse. Fotografia, onde é que é aqui a fotografia? Tem aqui. Onde é que está aquela coisa? Aqui, não é? E agora tenho que carregar a. Não percebo muito. Ah, Não é o abrir meu o forte. navegador. Ok, está tudo Tá? pronto. Tá? É isto, já está? É. E agora? É Mais só. alguma dificuldade? Põe só o ok aqui. Agora é deixar estar. Quando aparece uma janela a dizer está tudo pronto, vocês ficam com essa janela. É isso. Uma janela que tem uma setinha verde. Quando ficar a janela com a setinha verde. Ok. Posso? Aqui as pessoas estão mais longe, os telemóveis não apanham. Mas há telemóveis que não reconhecem, mas eu vou entrar no site. Sim. Ok. Consegues entrar naquele site. Menti.com. Mais alguém aqui está com alguma dificuldade que eu possa ajudar? Não? Está tudo bem? Ok, então vamos lá. Onde é que se entra aqui num site aqui? Ai, no site. Sim, vamos entrar num site aí. É, Aqui disto. é isto, isso. Posso segurar aqui, por Sim, favor? sim. Ok. Tá? Boa. Eu já vou abrir a sessão. Menti.com. Ok, agora vamos pôr aquele código ali. 3557 5871. Ok? Muitíssimo Ok, obrigada. agora as perguntas vão aparecer quando nós andarmos aqui para a frente. Ok, mais alguém que esteja com dificuldade que eu possa ajudar? Ok, então, antes de mais, reforço aquilo que a Joana estava a dizer, que é nós não, nós estamos aqui, enfim, preparamos umas perguntas
orientadas para esta questão dos adolescentes ou os aborrecentes, como alguém disse. Todos nós já fomos aborrecentes e adolescentes e todos nós tivemos as nossas experiências. E a questão aqui é também, uma das questões que nós colocámos na preparação foi toda a adolescência pode trazer desafios, mas quem tem NF, que desafios é que são próprios da adolescência normal e quais são os desafios que na prática podem ser um bocadinho mais causadas pela condição. E, portanto, é um bocadinho esta discussão também que queremos ter aqui e, portanto, respondam abertamente. Nós vamos ver os resultados todos anonimamente, como é óbvio, e cada pergunta eu vou dirigir aqui ao painel um comentário e estejam à vontade também para fazer alguma questão. Então, Rui, vamos à primeira questão. O maior desafio na adolescência com a NF é, portanto, vocês devem ter agora as questões a aparecer nos vossos telemóveis e vocês escolhem a vossa opção e nós vamos vendo aqui os resultados. Ok? Ok, já temos aqui umas quantas respostas. Alexandre, podes perguntar se online estão a conseguir? Ok. Portanto, claramente, a questão da autoestima está a ganhar. Portanto, infelizmente aqui há sempre uns vencedores mais destacados. Hum, não é novidade, eventualmente, Cláudia, se quiseres começar por comentar esta questão. Eu acho que a autoestima é tipicamente, o microfone está ali, tipicamente uma questão da adolescência, para qualquer adolescente, mas neste caso, o que é que pode piorar nesta situação, na tua opinião? Olá, conseguem ouvir-me bem? Assim tá bom? Isto é um bocado estranho. Aqui é então, em primeiro lugar, acho curioso, interessante que nós sabemos que a autoestima seria aqui um ponto sinalizado pelos pais e cuidadores. Contudo, não sei se é isto que normalmente as famílias transmitem às crianças, ou seja, e adolescentes. E só fazendo aqui este ponto, portanto, aquilo que eu observo diariamente é os adultos dizem muitas vezes às crianças e aos adolescentes: o teu papel é estudar, tens de ser boa na escola, tens de ter boas notas, independentemente de. E no caso de crianças com NF1, até independentemente da tua condição médica, tu tens que chegar, conseguir fazer. Tens que estudar, tens de estar concentrado, tens de estar bem nas aulas, e entretanto tens que ir fazer os exames, e entretanto tens que lidar com toda esta míriade de situações, e ao final do dia seres uma criança como todas as outras. Eu acho que isto é francamente impossível, e acho que exigir isto a uma criança e a um adolescente não dá, não é? E este gráfico acaba por nos mostrar isso mesmo, é que apesar de todos nós dizermos aos nossos filhos e às crianças de quem cuidamos que a escola é o mais importante das suas vidas, ao final do dia aquilo com que nós lidamos é exatamente com isto. Aquilo que nós, técnicos, os pais e os cuidadores mais observam nas crianças, de modo geral e em particular com a NF1, são as questões da autoestima. A adolescência é um período muito difícil para a maior parte das pessoas. No fundo, é o sair do seio protegido dos pais, ir lá fora conhecer o mundo e, no fundo, se nos colocarmos no papel do adolescente, de ir lá fora perceber quem é que eu sou neste mundo, como é que os outros acham que eu sou e como é que eu levo isso aqui para o meu esquema, não é? Porque, no fundo, nós, na primeira infância, construímos uma autoimagem baseada naquilo que nós sentimos que os pais pensam sobre nós, e quando entramos na adolescência, a nossa autoimagem sofre uma atualização com base naquilo que nós percepcionamos que os nossos amigos ou colegas pensam sobre nós. Então nós vamos criando esta autoimagem ao longo da vida. E se não ajudarmos os nossos filhos neste processo, se não estivermos muito atentos, corremos o risco de esta autoimagem estar a ser influenciada e constantemente atualizada com base em premissas mais negativas. Nos traz aqui a questão da neurofibromatose. Não é? Nós temos, a neurofibromatose é uma doença muito
que assume diversos formatos, por assim dizer, não é? Que traz diferentes problemáticas às famílias, mas há aqui alguns pontos de toque, não é? Portanto, temos aqui as crianças com os problemas de comportamento, temos as crianças com o baixo desempenho académico, temos crianças com alterações físicas, não é? E com esta vivência muitas vezes angustiante de terem uma condição médica que será para sempre e que nem sempre se consegue prever qual é que será a sua evolução. Portanto, aqui a questão da autoestima e depois se algum dos pais quiser fazer aqui algum comentário, prende-se muito com isto, não é? Como é que a criança consegue gerir as suas emoções, e é aqui também bastante pontuado, quando, além dos desafios normais da adolescência, de gostar de si como pessoa, de gostar de si fisicamente, de se sentir aceito junto dos outros, também tem que lidar com as consequências diretas de ter uma doença. Não sei se, Theo, fui ao encontro. Sim, senhor. Não sei se alguém quer acrescentar aqui algum comentário nesta pergunta ou podemos passar à pergunta seguinte. Alguém quer fazer alguma questão aqui nesta fase? Ou podemos passar para a próxima? Eu tenho uma questão para colocar, mas vou colocar mais à frente, e que tem a ver com isto e com outras questões. Podemos passar à próxima pergunta. Podes passar à frente? Muito bem. Tipicamente, quando um adolescente fica frustrado, ah, quais são as principais reações que são mais típicas? Eventualmente podemos falar depois sobre como é que podemos combater isto. Falta ali um irado. Irado, não é irritado, é irado. Também dá para adultos, já. Eu já não me lembro muito bem, mas... Sério. Ok, se calhar podemos ir avançando por esta conclusão. Beatriz, posso te colocar a questão? Eh, É saudável esta reação? Porque às vezes há quem diga que de guardar as coisas para dentro e ficar calado às vezes é pior do que haver algum tipo de manifestação. Isto faz mais sentido? Claro, e estava aqui a comentar com a Elsa, até foi a Elsa que apontou, o único que devia ser o escolhido, não é? É o que tem zero. É o respirar fundo e está tudo bem, relativizar, racionalizar, todas essas estratégias são postas um bocadinho de lado e o adolescente com o NF1 deixa-se levar aqui pela emoção mais forte, que é a zanga, a irritação. De facto, é uma coisa que nós também notamos noutros adolescentes, claro. A adolescência as emoções estão ali todas à flor da pele, mas se calhar aqui na NF1, esta gestão da frustração é um bocadinho mais complicada de se realizar. Aqui em relação ao fica calado também, pronto, de facto, às vezes são miúdos um bocadinho introvertidos, esta gestão da emoção fica aqui a ruminar dentro, também é pouco saudável. E em relação ao pedir ajuda, também podíamos equiparar ali ao respirar fundo, também a zeros. Seria aqui uma parte muito importante e daí a necessidade, às vezes, de algum acompanhamento. Isto também porquê? Estes adolescentes, às vezes, podem ver o apoio dos pais como uma intrusão. Portanto, o pai ou a mãe dão um conselho e eles veem ali um bocadinho como um ataque à autonomia. Mas lá está, também não só nas crianças com NF1, também se vê muito, por exemplo, nas crianças com autismo e nos adolescentes com autismo. A ajuda é um ataque à própria autonomia. Ok, o meu pai e a minha mãe está a achar que eu não estou a ser capaz de fazer isto. E isto, claro, também vem de trás, não é? De alguma incapacidade que a criança e que o adolescente demonstrou antes. E pronto, e depois tudo se relaciona e o facto de não conseguirem pedir ajuda acaba por ser aqui uma bola de neve. Em relação à frustração em si, há aqui uma série de estratégias que nós podemos tentar. Falar com o adolescente sobre o que ele está a sentir, principalmente, e se não conseguirmos ser nós, se o adolescente não nos quiser ouvir, como pai, como mãe, tentar delegar essa tarefa a alguém que o adolescente admire. Um primo mais velho, um amigo, pronto, com algumas capacidades, pronto, não convém ser um amigo da idade dele, porque pronto, não é, tem de ser alguém assim mais crescido.
um professor, um psicólogo, o que seja. E isso, em princípio, pode ajudar. Da minha experiência como especialista em serviços assistidos por animais, aqui só metendo aqui um bocadinho brasa à minha sardinha, Sim. o cão é fascinante nesta questão. É um motivador, um facilitador, é espetacular os efeitos que nós conseguimos ver no trabalho com o cão. Porque acaba por ser aqui uma ponte que a criança, que o adolescente às vezes não consegue construir sozinha e que lhe permite fazer, através do cão, paralelismos para a sua vida. Espelhar o que vê no cão numa espécie de autoanálise. Portanto, é arranjar aqui facilitadores como o cão. Se não conseguirmos que sejam os pais, alguém em quem nós possamos confiar, por exemplo, pode ser que ajude. Ok, ok. Força. Os dois, obrigada. É importante nós termos a consciência também aqui de uma coisa, que talvez, agora puxando a base à minha sardinha mais das neurociências e da questão mais cognitiva e emocional também, dessa base biológica, é preciso não esquecermos que todos os adolescentes, na verdade, são um projeto de adulto. E o seu cérebro reflete isso também. O cérebro dos adolescentes, enfim, das crianças e adolescentes, ainda não atingiu o nível de maturação total que nós vemos no adulto. E muitas das, vamos dizer assim, das áreas cerebrais que estão envolvidas na regulação emocional, nos aspectos sociocognitivos e socioemocionais, ainda estão a desenvolver. O que significa que muitas vezes estas reações, ficar irritado com a frustração, a fraca ou diminuída a regulação emocional em determinadas circunstâncias, também é normal existir. Claro que na neurofibromatose acrescentamos aqui uma camada, que é a camada advinda também de algumas questões neurodesenvolvimentais e que também está na base de muitas dos quadros, vamos chamar assim, clínicos, não é? PHDA, perturbações do espectro do autismo que vemos nestes jovens, ajudam também a esta, talvez, à manifestação comportamental que resulta, vamos dizer assim, de uma diferente forma de regular as emoções ou de reagir às frustrações, não é? Portanto, no fundo todos nós que já fomos adolescentes tivemos momentos em que, bolas, porque é que eu não posso fazer o que quero, porque é que a vida tem que ser assim, porque é que eu não posso ser de determinada forma, mas também essa reação reflete aquilo que é o ponto em que o nosso cérebro está. Não é? E na neurofibromatose, naturalmente, essa questão acresce um bocadinho mais, naturalmente que depois avançando para a vida adulta, naturalmente a maturidade neural e a maturidade de experiências vão-nos ajudando a contrabalançar, mas é preciso ter isso também em atenção e acho que é sempre muito importante, pelo menos para nós, clínicos ou pessoas que investigam estas áreas, é muito importante perceber isto também. Ok, ok, fantástico. Aqui uma nota da Sónia online que diz que a importância e a relevância do apoio psicoterapêutico é manifestamente emergente em apenas estas duas questões, ou seja, a definição de estratégias, a definição de metodologias alternativas. Eu sei, por experiência própria, que dizer calma a uma pessoa que está muito irritada é a pior coisa que lhe posso fazer, não é? E também sei, por experiência própria, que um cão é um absorvente de frustrações e, portanto, completamente de acordo. Alguma questão aqui que queiram colocar? Podemos passar para a próxima questão? Rui, se puderes. Ok, isto basicamente tem a ver um bocadinho com a questão anterior, que é quando surge um problema novo, portanto, quando há uma situação nova, tipicamente qual é a atitude do adolescente? Cada um, enfim, eventualmente tem a sua maneira de reagir. Aqui vocês têm uma maneira diferente de responder à pergunta, é uma escala, podem pôr uma escala de 1 a 10 em cada uma das coisas, em cada uma das opções, porque pode haver mais do que uma, efetivamente. Não sei se estão a perceber a questão, portanto, podem andar com o slider, não é? É um slider. Exatamente, é isso mesmo. Pois isto, o resultado que apresenta ali é uma espécie de uma média de todas as respostas. Ok. Ahm, Acho que estamos a ter aqui, de facto, já uma definição de uma tendência. Elsa, se posso começar por ti. Na educação, esta é uma questão que aparece muitas vezes, que é, há um novo desafio na escola, há um novo desafio em que aquilo que falámos há bocadinho, entre a frustração, não saber
a resolver sozinho e eventualmente a necessidade de pedir ajuda e não querer pedir ajuda. Tu sentes isso nas crianças, que a primeira reação tipicamente é ficar em stress? É assim, o meu trabalho na associação é muito individualizado e é muito direcionado às dificuldades específicas de cada um. Sim. Agora, quando eu converso com eles sobre os problemas que eles enfrentam na escola, a conversa já é diferente. Isto porquê? Porque muitas das vezes, quando eu questiono se tiveram dúvidas, como é que fizeram, porque é que não aprenderam aquela matéria, eu pergunto: então, e não perguntaste à professora como é que era? Não, não perguntei. Então, e porquê? Porque ela ia se pôr aos gritos comigo e depois não me explicava nada e eu sei que ia ficar mais nervoso. Portanto, eu acho que isto é real. O pedir ajuda não pedem, é verdade. Para já, o pedir ajuda é chamar mais a atenção para eles e isso é tudo o que eles não querem, muitas das vezes. É ser novamente julgado pelo professor como mais uma dificuldade que o professor vai ter de explicar àquela criança que já por si tem muitas dificuldades escolares. Alguns, é como digo, e nós já dissemos aqui, as dificuldades não se manifestam da mesma forma em todas os jovens. O ficar em stress, sim, pode acontecer, muitas vezes. Eles dizem que sim, que ficam em stress. E isto pode não ser só em problemas escolares, relacionados com a aprendizagem da matéria. Pode ser também em problemas relacionados com a relação deles entre pares. Pronto. Ok. Cláudia, queres acrescentar alguma coisa? Ou seja, do ponto de vista da estratégia para as situações de stress, mais uma vez aqui, há estratégias para estas situações que podem ser articuladas em família e com os mais próximos, certo? Sim, eu acho que, e há bocado fiquei a pensar em relação à outra pergunta, esta questão da irritação, eu acho que nas crianças com neurofibromatose ou outra condição médica, acho que é importante em casa os pais tentarem compreender se parte desta irritação pode ter a ver com a gestão emocional que está a ser feita da doença em si. Porque, embora para qualquer diagnóstico, eu gosto de fomentar esta ideia de que a criança não é o diagnóstico, não é? Contudo, a criança fecha os olhos e o diagnóstico continua lá. Ela não é a sua doença, mas vive todo o dia, todos os dias da sua vida com aquela doença, não é? E uma coisa é a maturidade de um adulto a enfrentar esta situação, outra coisa é uma criança. E acho que os pais devem estar sempre muito atentos, a procurar tentar sempre perceber de que forma é que a criança está a olhar para a sua própria doença. Porque estes episódios de irritação às vezes podem ter a ver com isso. Podem ter a ver com o não compreender. A criança pode não ter o nível de informação que precisaria de ter para conseguir gerir aquela emoção e para se preparar para todos os exames que tem que fazer, não é? E fazendo agora a ligação com isso, o ficar em stress, o tentar resolver sozinho. Vamos lá ver, na adolescência é um bocadinho que a Beatriz estava a dizer, portanto, há aqui uma busca constante da autonomia, não é? Há um mostrar, em qualquer criança, há um mostrar de que eu sou capaz, eu já sei tomar as minhas decisões, mas pais são uns velhotes que já não percebem nada disto, não é? Só que ao mesmo tempo não há sempre estratégias para resolver, não é? E as pessoas ficam em stress. O que a família deve sempre procurar fazer é muito difícil, aquilo que eu observo, é validar, não é? Ok? É normal tu sentiste em stress, é normal tu sentiste irritado, mas eu estou aqui para ti. Portanto, e a adolescência, entre pais e filhos, é um campo de batalha pleno, não é? E muitas vezes os pais sentem-se frustrados no seu papel de pai, sentem que não estão a fazer um bom papel e que é por isso que os filhos se estão a afastar, então acabam por se proteger emocionalmente e dar espaço aos filhos. E, na verdade, por muitas patadas que os adolescentes deem, aquilo que eles mais querem é que os pais garantam que eles não vão sair de lá, não é? Então, temos que ser muito fortes, não é? Portanto, temos que gerir estas investidas de agressividade dos nossos filhos e manter um canal de comunicação aberto. Eu sei que estás estressado, eu sei que tu estás em pânico com esta situação, estás muito irritado, fica um bocadinho aí, vem ter comigo a seguir, vamos conversar. Mas Cláudia, deixa-me só interromper. Ficar em stress nem sempre é ficar irritado. Há várias formas de manifestação de stress. Sim, Há e às pessoas que vezes têm nem se stress, um manifestam, sim. stress muito calado, muito escondido. Uhum. Como é que nós podemos identificar
Quais são as formas que nós temos para identificar esse stress? Há miúdos que coçam os dedos, há miúdos que... Pronto, há os sinais ditos e os não ditos, não é? Portanto, e aí cada caso é um caso e a família, no fundo, tem que ser muito próximo daquela criança para também conseguir perceber se há alterações de comportamento, não é? A comunicação é base para tudo na vida. E nas famílias não é diferente. Se nós vemos uma criança que começa a ter perda de apetite, começa a isolar-se, começa a ficar muito tempo no quarto, por muito que seja com o argumento que adora aquele jogo, e adora aquele filme, e adora estar a desenhar, quer que seja. Se é uma criança que, sei lá, começa a roer as unhas, arranca cabelo, rói os dedos em si, nós observamos o corpo, tem marcas que se magoou, não é? Intencionalmente. Crianças que se escondem muito em roupas largas, não é? Que se isolam, que de repente já não falam de amigos, não são convidados para festas de anos, não querem festejar. Não Tudo é? isso são sinais. Tudo isso são sinais de alerta para qualquer tipo Ok, de situação ok, emocional. ok. Pronto, isto é... Sim. Ok. Ok. De que forma pode passar a informação sobre a NF para as crianças sem os assustar ou deixar ansiosos com o futuro? É assim, não é uma resposta direta, não é? Tanto coloca-se muito aqui esta polémica, não é? Devemos ou não devemos informar as crianças sobre? Isto depois nós já acompanhamos várias famílias, cada uma um bocadinho aqui com a sua perspectiva. Uma criança a partir dos 4 ou 5 anos pode começar a ser preparada para receber esta informação. Claro que é muito pequenina, não é? A informação tem que ser passada aqui à medida que a criança também percebe. Muitas vezes os pais não conseguem dar este primeiro passo porque têm dificuldade em enfrentar. Contudo, eu acho que aí tem que pensar que se há uma criança que semanalmente vai ao médico, faz imensos exames, exames intrusivos, que falta à escola, que é hospitalizada, etc., pior do que a criança saber que tem um diagnóstico é ficar a imaginar o que quer que será que eu tenho para agora ter que estar sempre no médico, não é? E é muito mais fácil no médio e longo prazo uma criança lidar com a verdade, por muito dura que a verdade seja, do que lidar com o nada, não é? Com uma coisa sem resposta. Portanto, à medida que a criança vai crescendo e vai fazendo perguntas, ela vai revelando que está mais preparada para receber esta informação. Então, é começar a responder às perguntas que ela faz. O que nós sabemos é que comunicar o diagnóstico com calma, e ao longo do tempo, portanto, entregar pequenas doses, reduz a ansiedade da criança face aos tratamentos, e, no fundo, torna-a mais apta e torna-a mais colaborante para lidar com a situação e também para ter comportamentos como é que se diz, que a ajudem na sua própria condição, portanto, medicação que ela possa ter que tomar, cuidados que ela possa ter que ter. Se ela sabe o que está a passar, ela vai ser mais responsável por isto. Ok. No fundo, então, é Sim, um doseamento dessa carga de informação e de stress à medida que fizer sentido, não é? Em cada exatamente. caso, não é? E há situações que faz sentido recorrer à ajuda mais especializada, não é? Porque Claro. há quadros que evoluem num sentido mais complexo, não é? No médio e Ok, longo prazo, e aí faz sentido procurar ajuda. ok, ok. Alguma questão? Ok. Então podemos passar à seguinte. Não sei se é se o Benfica vai ganhar a taça ou não. Não, não é. Essa só o Google é que vai responder. Ok, este está um bocado relacionado com tudo, que é, se em nossa casa nós falamos abertamente sobre a NF, ok? Isto é um aspecto importante e está relacionado muito com aquilo que a Cláudia estava... às vezes pode demorar um bocadinho. Às vezes, quem não pagou a internet demora um bocadinho mais. Não? Alexandre, podes ver aí. Se o sinal de rede está mau, vai demorar um bocadinho mais. Aí atrás, estão a conseguir? Ok, ok. Ok, já está. É só, eu tenho esta coisa que é, eu toco nas coisas. Ah,
Ok. Carolina, o que é que te parece este resultado? Bom, estava aqui até a comentar com a Cláudia exatamente esta questão. Mais do que o falar abertamente, o que me deixa particularmente feliz, perceber que nós temos que normalizar, não é? E não mais do que quem vive com qualquer diferença, vamos chamar assim diferença do modo geral, o ser aberto à sua existência, muito embora às vezes encontramos na sociedade, enfim, muito estigma associado, ou muitas diferenças na relação como os outros têm connosco, é fundamental. Mas aquilo que me deixou a pensar foi quando isto não acontece, de facto. E pelo menos temos aqui algumas respostas em que isto acontece, não é? De facto, é essencial, e é essencial também por tudo o que nós já falámos, não é? Para falar daquilo que é a forma como o jovem, a criança se vê e constrói a sua imagem e como projeta essa imagem para o mundo, não é? É muito importante, porque a forma como os outros se relacionam connosco advém também da forma como nós sentimos que somos. E aqui neste caso a neurofibromatose não deixa de ser uma faceta, ainda que não queiramos que ela domine a nossa vida, mas que tem que ser uma faceta que faz. O eu é o eu, o João com X anos, mas é o eu do João com X anos que também tem uma particularidade que o torna diferente dos outros, não é? Portanto, o falar abertamente traz eu acho que é muito isto, traz inerentemente consigo também o ser capaz de expressar o que se sente, as emoções que se sente, a forma como os outros reconhecem, como eu sou capaz de expressar essas emoções, e sem dúvida que falar abertamente é o caminho. E é o caminho duas vias, é do indivíduo, da família, da sua constelação familiar, mas também da sociedade. Se nós não falarmos abertamente, como é que os outros vão saber que isto existe, como é que os outros vão se relacionar, não é? Acho que é um bocadinho esta a minha perspectiva. Esta pergunta faz-me sempre muita confusão. Eu falo abertamente e nem concebo outra circunstância, mas pergunto porque é que temos ali quase igual esta dificuldade. Será porque é uma proteção da criança ou é uma incapacidade de enfrentar os pais eles próprios a situação? É uma excelente questão que era bom saíssemos aqui com uma resposta para ela. Passará certamente por algumas destas coisas. Por um lado, se pensarmos, não é, que há pais que, por sua vez, também terão a doença e que nunca aceitaram, ou pais que só reconheceram que têm a doença, reconheceram, só souberam, não é reconhecer, só souberam que tiveram a doença na sequência do diagnóstico dos filhos. E, portanto, há aqui uma dupla questão, é o diagnóstico tardio e, por outro lado, a culpabilidade inerente ao ter transmitido algo que não devia, torna o jovem, na verdade, diferente e com limitações, que no fundo qualquer pai, quem é mãe, sabe que quer o melhor para os seus filhos e que está a querer lá estar sempre para os proteger de tudo o que pode correr mal. E aqui já temos duas fragilidades. E naturalmente a criança e o jovem interioriza aquilo que é o modelo que tem de família, não é? Se não se fala da doença, porque, enfim, vamos dizer assim, porque não se aceita, se não se fala de outras consequências associadas, também naturalmente o jovem vai sentir que não falar abertamente disso, pelo menos torna mais normal, e peço desculpa pelo termo, porque este termo tem uma conotação muitas vezes não muito boa, mas não pode ser normal para o seu grupo de pares. Eu não quero sobressair pelo negativo, eu quero sobressair por ser igual ou até mais, não é querer dizer líder, mas pelo menos que me sobressai pelos aspectos mais positivos. E acho que é assim um bocadinho o trade-off, peço desculpa o estrangeirismo. Ok, temos aqui uma questão. Sim. Ok. Não vou tentar português. Olha, eu marquem quase nunca, mas vou explicar porquê. Porque a criança tem 4 anos e neste caso ainda não consigo explicar a ela, olha, tens problema, porque ainda não é tão visível e acho que ela ainda não vai perceber o que quero dizer. Mas quando esses sintomas vão ficar mais visível, ele vai ficar um bocadinho mais crescido, eu posso falar sobre isto. Mas nesta fase, acho que, na minha opinião, ainda não faz sentido. Só quando chega a um ponto, sim, vou falar, não sei se daqui 1 ano ou 2 anos, mas neste caso não falo com ele porque ele não vai perceber, acho eu, que não, mãe, estás a dizer que tenho problema, mas eu estou bem, não é? Tem alguns problemas, mas não são ainda tão visíveis. Ok?
Claro que esse aspecto é fundamental, não é? Quer dizer, comunicar ou falar abertamente do assunto, temos que garantir que o nosso interlocutor, que é a criança, compreende as implicações, ou naturalmente esse é um aspecto fundamental e nós não queremos, até porque foi o que falámos antes, não é? Portanto, não queremos a introdução desde logo a uma fase tão tenra da vida, stress, ansiedade, a percepção e as coisas pequenas, né? Particularmente com 4, 5 anos, já têm uma percepção perfeita de quem são, quem é a sua constelação familiar, o que é que sabem, o que é que querem saber, mas ainda são muito ciosos de e se isto tudo, se o pai e a mãe desaparecem, e se os outros meninos não têm uma relação boa comigo, já começam a ter esta percepção. Portanto, é muito válido o que diz, portanto, no sentido em que, se calhar, quando nós conseguimos um nível de comunicação, que a criança já tem alguma maturidade, e as crianças são muito diferentes, com 4, 5 anos podem ser muito diferentes. Claro que este é um aspecto importante, e por isso é que não há uma resposta definitiva, o que é que se deve fazer. Eu acho que também parte muito pelo o que é a subjetividade e a individualidade de cada criança e de cada família. Não é? Há de facto circunstâncias em que se calhar o diagnóstico é como dizer, falar abertamente pode ser devastador, por outras pode ser essencial para que haja mudança e que haja uma tentativa, que é o que no fundo nós queremos, da maior qualidade de vida possível daí até para a frente, em que viver com a doença, eu tenho alguma experiência de contacto não profissional, mas pessoal com outras doenças raras, em que de facto depois a própria experiência de outros familiares, quando isto existe dentro da família, é natural. Portanto, fala-se abertamente porque é suposto falar-se abertamente. Noutras circunstâncias, não. Pode ser dramático. E dramático quando depois entramos na esfera daquilo que é, mais tarde, não na criança somente, mas já no adolescente, outros aspectos psicopatológicos, em que vivenciar isto, falar abertamente isto, pode ser o trigger, não é, de outros problemas. Ok. Como é que se chama o teu filho? Alex. Nós temos os dois livros, temos um novo, que a Alex me fez o favor de traduzir para português, está ali, um livro verde, que eu acho que daqui a 1 ano, 2 anos, é um livro bom para ele ter, porque explica de uma forma interessante, quando houver essa necessidade de explicar, e às vezes estas ferramentas ajudam a explicar de uma forma bastante light, se quisermos, a necessidade de fazer exames, etc. E o próprio livro do Tito também pode ajudar. Portanto, pode-se levar e eventualmente pode ser útil para além de tudo mais. Ahm, Temos aqui uma questão, podemos colocar aqui uma questão mais integradora, digamos assim, e se calhar pedir ali à Beatriz, que também tem esta visão um bocadinho de. Mas eu posso ler aqui a pergunta, que era: temos aqui uma pessoa que diz, ok, é uma pessoa que já é adulta, não é? Mas enquanto adulto, que passou pela adolescência e que eventualmente, de uma forma, enfim, melhor ou pior, continua a ter que lidar com todas estas situações, e eventualmente algumas até podem se agravar. Que tipo de estratégias é que os adultos podem beber no dia a dia para lidar com todas estas transformações? Ou seja, já falámos aqui de algumas coisas, mas eventualmente o apoio terapêutica e não só é uma das chaves, mas há alguma metodologia mais integrada, há algum caminho que eventualmente as pessoas possam agarrar-se para começar e depois personalizar? Faz algum sentido pensar nisso? A chave aqui, como o Theo disse, e na minha opinião, é mesmo o apoio psicoterapêutico, algum tipo de apoio, porque só aí, a longo prazo, é que a pessoa vai ter ajuda para desenvolver determinadas estratégias, porque não há uma lista que eu agora apresento aqui, Claro. porque, aliás, uma estratégia que resulte para mim pode não resultar para outra pessoa, e é esse o trabalho que a pessoa vai fazendo com o psicoterapeuta ou com o psicólogo, é precisamente experimentar várias coisas diferentes, várias estratégias, várias abordagens, mecanismos de coping que depois pode desenvolver, porque uma coisa funciona para mim, pode não funcionar para si. Mas diria também, por exemplo, experimentar algumas, não digo terapêuticas, mas vertentes mais alternativas, desde o exercício físico à meditação, à pequenas coisas que nós consigamos fazer assim ao longo do nosso dia, uma vez por dia, que tire esta carga de stress, que ao fim do dia se acumula, ao fim da semana já é uma bola maior, ao fim do mês é uma bola gigante. E é isso que tem de ser atenuado. Portanto, diria, e claro, obviamente, e também para as crianças, mas neste caso de um adulto, ter apoio nos seus pares.
Por exemplo, a associação à PNF é uma coisa absolutamente fantástica que há em sim, Portugal, sim. que é a pessoa não está sozinha, não há necessidade de se isolar. Há pessoas como eu, e apesar de terem histórias diferentes, se calhar vamos encontrar aqui caminhos comuns e vamos nos ajudar uns aos outros. Eu acho isto é das coisas mais importantes. É a pessoa não estar sozinha, não se isolar e ter alguém com quem falar, mas que de facto partilhe das mesmas experiências, não é Ok, experiências, mas ok. partilhe das mesmas vivências, vá. Acho que isso é capaz de ser assim a coisa mais importante, é que essa pessoa continue a assistir a estes Sim. eventos e se integre o máximo que conseguir. Aliás, ontem a Laura, que está aqui, da Alexandre, falou-nos de uma iniciativa em Espanha, que é o Café con Leche, que basicamente é uma vez por mês os adultos têm uma sessão com um terapeuta para trocar ideias, trocar experiências e perceberem efetivamente que juntos, eventualmente, conseguem ultrapassar melhor estas dificuldades, estes desafios do dia a dia. É uma coisa que eventualmente a senhora Presidente pode pensar. Isso é espetacular, Eh, espetacular. mas, mas, portanto, há aqui mais uma questão que vai ao encontro da. Há pessoas que olham para isto da comunicação com os adolescentes e com as crianças de uma forma mais light e outra mais pesada. Tem a ver com a cultura da família, tem a ver com tudo. Há quem opte por dizer, ok, tu não tens uma doença, tens uma condição genética com a qual vai-te colocar alguns desafios e, portanto, vais lidando com eles. E há outras que, se calhar, põem um tom mais pesado. Tens uma doença ou seja, isto é uma coisa que varia de família para família ou há aqui ou estes extremos eventualmente não podem, Eu não acho fazem que sentido. sim, acho que sim, e em relação a outras doenças também. Tem a ver mesmo com a própria abordagem que a família sente que deve tomar. Portanto, e tem a ver com a própria personalidade das pessoas também. Se eu sou uma pessoa mais assertiva, mais direta na minha vida, é tudo preto no branco, eu se calhar vou ser um bocadinho mais direta Certo. com o meu filho. Por outro lado, posso também tentar amenizar aqui a situação. E pronto, e fazer uma partilha mais cuidada, mais light, que leva mais tempo, para não assustar quem está do outro lado. Pois. E E, adequar à idade, e eventualmente. vai depender Ok. 100% da abordagem familiar e das pessoas em si dentro daquela família, de como preferem fazer a coisa. Já fez muito. Queria só saber se na vossa prática a saúde é o tema mais falado, o tema mais recorrente de. Sim, como psicólogo educacional ou nos serviços assistidos por animais, só para. Ou ambos? Em ambos. Em ambos. Acaba por ser. Porque, mesmo como psicólogo educacional, a educação é durante a vida toda. Nós estamos sempre a aprender e estamos sempre a transformar-nos até à velhice. E nos serviços assistidos também trabalhamos com muitas populações. Desde doenças raras, a crianças do bairro social, a idosos no lar, portanto, tentamos ir um bocadinho a todo lado. E o que é que está por base disto? Na base disto tudo é saúde, sempre. Seja a saúde psicológica, seja a saúde física, a saúde é a principal questão aqui. Portanto, sim, diria que sim. Ok, nós temos mais 15 perguntas preparadas, como sabem, naquelas noites que tivemos a falar, mas vamos só fazer mais uma então. Tem que ir para ali, não é? Ok. Ok. As conversas mais difíceis quais são? E reparem que nós não colocámos aqui uma questão que é muito sensível na adolescência, que é quando os sentimentos amorosos começam a vir ao de cima. Isso acho que é uma sessão só para isso. Como lidar com o apaixonar e como tudo mais, que é normal para todos. Ahm, e aqui eu acho que é mais ou menos evidente, mas era só para confirmar que os sentimentos, de uma forma geral, as emoções, as coisas começam por bater certo, não é? Entre as respostas que estão a ser feitas, não é? Uma pergunta também. Ok. Isso não pode ser. Perguntas são perguntas, não. Deixa eu segurar nos dois. Deixa eu segurar nos dois para as pessoas lá para casa. Ok, então a minha pergunta é: as conversas mais difíceis em casa são sobre, e aparece aqui o maior, os sentimentos. Mas é os sentimentos da pessoa que tem esta doença ou os sentimentos dos outros que rodeiam uma pessoa que tem esta doença? São coisas diferentes e os nossos comportamentos também são diferentes.
Não sei responder. É da pessoa, é da pessoa, é da pessoa, é da pessoa. É da pessoa. Mas é uma questão pertinente, porque está relacionado com outra pergunta que viria a seguir, tem a ver com como é que os outros nos veem e como é que os outros se sentem relativamente a nós e como é que isso nos afeta. E se quiserem pegar nessa situação, ah, Carolina, queres começar por aí? Ai, perdão. Melhor esse. É verdade. Já estava por olhar. Desculpem. Eu diria ambos. Eu diria ambos para toda a gente. Isto é a minha perspectiva, quanto clínica já há uns anos e que trabalho com cognição, na verdade, isto é irónico, mas trabalho com cognição, mas cada vez mais reconheço que a cognição não existe sem emoção e estes aspectos emocionais são essenciais. De um modo geral, nós temos sempre mais dificuldade em expressar as nossas emoções. Enfim, de modo geral, obviamente, somos muito diferentes e há pessoas que falam abertamente das suas emoções e outras menos. Por outro lado, também estamos pouco habituados a ouvir as emoções expressas do outro e a mentalizá-las e a tentar identificar que pontos temos em comum. Portanto, não me espanta que este resultado, diria eu. Portanto, que as coisas mais difíceis são os sentimentos e as emoções. Na verdade, a nossa capacidade para expressar emoções advém daquilo que foi as experiências precoces que tivemos nesse processo, não é? De expressar as emoções. Se isso é verdade para todos nós na nossa vida, e não estou a falar com questões de diagnóstico associado ou não, neste contexto, mais ainda, porque temos vamos dizer assim, uma amálgama de sentimentos e emoções, positivos e outros negativos, os negativos são sempre os piores, obviamente. E se não é algo que vem precocemente a ser estimulado sobre eu posso e tenho capacidade para falar sobre isto, o jovem não aprende quais são, vou dizer assim, a ferramenta necessária para expressar aquilo que sente. Se esse ambiente precoce, e que depois se estende obviamente à comunidade escolar e aí à comunidade entre pares, mas fundamentalmente no início disto tudo, que é o seio familiar, se não houve uma aprendizagem do que é isto de expressar emoções, e expressar não é só verbalizá-las, expressá-las, vai mostrar quando está chateado, quando está alegre e dar nome, não é? Eu estou irritado, eu estou alegre, se isto não é aprendido, não pode ser expressado. E se o ambiente não tem esta capacidade para estimular esta competência, também dificilmente Ok. se estabelece aos outros contextos. E eu acho, esta é a minha visão, volto a dizer, uma visão de quem é que não faz psicoterapia, que não lida com estas questões emocionais em termos clínicos, mas a minha percepção é isto que nos falta muito, que é perceber as nossas emoções, pensar nelas, fazer uma coisa que nós chamamos em cognição metacognição, mas não é bem metacognição, mas é meta-emoção, que é pensar sobre os nossos sentimentos e ser capaz de os expressar. E fazermos isto todos os dias, neste contexto, mais ainda, obviamente, porque é isto que nos permite, por um lado, como já se falou aqui, ser capaz de detectar qualquer coisa que não está bem, nós conseguimos visualizar, ok, há um problema ou há uma questão mal resolvida, temos que encontrar, e no sentido preventivo também, porque eu posso ser uma criança e um jovem que até fui muito, vou chamar assim, muito regular nas minhas emoções, mas de repente eu chego à idade adulta e houve um episódio da minha vida, decorrente da NF1, decorrente da minha vida, como na NF1, no meu dia a dia, que me destabilizou. Ok. E é preciso essa estrutura. Acho que é muito na mesma linha. Ok, com certeza. Acho que também é muito importante, como pais, não tentarmos a todo custo salvar os nossos filhos de emoções negativas. A criança chega triste a casa e nós, isso passa, isso tudo se resolve, não é? A criança tem uma demonstração de raiva, uma atitude mais agressiva e se calhar a mãe ou o pai dizem, não, não deves portar assim, não grites, não faças, não... Portanto, esta tentativa que nós vemos muito a ver com a parentalidade, não é? De salvarmos os nossos filhos de todos os momentos de tristeza, de todas do sofrimento, das emoções mais negativas, e queremos ver sempre felicidade, não ajuda. Porque efetivamente nós somos emoções mais positivas e emoções mais negativas, não é? Isso tudo coexiste tudo em nós e coexiste tudo nas crianças e não há uma coisa sem a outra, não é? Portanto, eles têm que aprender a falar sobre isso e Sim. sentir, deixar sentir isso também. Ok. Isto não está a funcionar. Ok, eu só preciso deste. Elsa, se me permites uma última pergunta sobre isto. Eh, da minha experiência, com o que tenho lá em casa também, as crianças não gostam de sentir diferentes. Não gostam de sentir diferentes na escola. Mas, por outro lado,
às vezes apanham com professores que também não sabem compreender a sua condição. Portanto, há aqui um equilíbrio difícil entre o professor perceber QB a situação e as dificuldades e ajudar de uma forma inteligente o aluno e o aluno não se sentir, enfim, tão diferente que é beneficiado e quando ele próprio não quer ser beneficiado, porque ele sente que pode dar. Tu sentes muito isso com os nossos alunos que são acompanhados por ti? Em algumas situações, sim. Ahm, mas também tenho a experiência de que quando os professores são interessados e querem saber mais sobre a doença, e aceitam ser envolvidos numa explicação sobre o que é que a neurofibromatose implica na aprendizagem destas crianças, eles próprios depois modificam a sua forma de atuar na escola. Mas bom, temos também Mas uma das queixas que nós ouvimos muitas vezes é que o aluno evolui na escola, mas isso é uma mensagem que tem que ser repetida, porque os Sim, professores mudam, os sim, ciclos mudam, sim, as sim, sim, escolas mudam. sim. Portanto, é quase que, na verdade, o que nós já pensámos uma vez é nós devíamos fazer um kit de explicação em que no início do ano letivo o aluno leva, entrega ao coordenador da turma, olha, está aqui um kit que o que é que pode esperar de mim nas várias alternativas, nas várias variantes, digamos assim, ou vertentes, ok? E Uhum. portanto é uma coisa que eventualmente poderíamos pensar. Ahm, Mas sim, sim. E isso nota-se mais quando há uma transição de ciclo, por transição exemplo. de ciclo, por exemplo, e Transição de todas as ciclo vezes não é tem muito fatal. tempo também para ouvir, também é verdade. Sim, Ok. sim. Só para acrescentar aqui uma coisa, que estas conversas mais difíceis em casa, se calhar também têm a ver um bocadinho com aquilo que os jovens percepcionam que será mais difícil dos adultos, nos adultos para interagirem com eles. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, se eles percepcionarem que falar sobre a escola vai-lhes trazer maiores dissabores, se calhar essa será uma conversa difícil para ele ter em casa. Ou se eles percepcionarem que para os adultos o comportamento é uma questão muito importante, essa será uma conversa difícil de ter em casa. Também tem muito a ver com a percepção que eles têm acerca de qual vai ser a reação que o adulto vai ter perante aquele Ah, ok. problema que eu vou levar para casa.